para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Se eu fechar os olhos e me concentrar, bem concentradinha, eu consigo ver os sonhos de companheiras, companheiros e companheiras se realizando. Eu consigo sentir a alegria que é ver gente se amando. Quando abro meus olhos, infelizmente, ainda me deparo com preconceito. Mas eu não me calo. Eu respiro bem fundo, olho para o lado e vejo. Sozinha eu não estou. É coletivo o nosso legado. Nós exigimos, num grito de luta, o direito à vida, o direito a viver exatamente como a gente é, o direito a semear nossas próprias sementes, o direito de viver sem o medo de morrer, o direito a construir famílias de nossa forma, o direito a acessar nossas terras e territórios, o direito às nossas florestas em pé. Quando os olhos coletivos miram o horizonte da diversidade, é como semear sementes crioulas. Isso porque temos fé nessa variedade, que é plantada com amor e respeito, cultivada com solidariedade e força da nossa ancestralidade, para multiplicar essa nossa diversidade. Boa tarde, companheiras, sejam todas bem-vindas. Eu vou apresentar a companheira Itamara. A Itamara, que é do Rio Grande do Norte, ela é militante do movimento de mulheres camponesas, ela é formada em letras, mestra em literatura e é doutoranda em letras. A companheira Itamara também é artesã, ceramista, e uma companheira que tem contribuído muito, né, com as reflexões, as elaborações sobre as lutas contra esses sistemas ao longo da sua trajetória no movimento de mulheres camponesas. Então, você bem-vinda, Itamara, que bom ter você aqui com a gente, também contribuindo, né, com algumas reflexões. Então, a palavra está com você. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. No avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói, emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde rosas.
tarde, companheiras. Geralmente eu começo os meus espaços assim com poema, mas quando a gente encontra alguém que faz isso melhor que a gente, né, a gente também se utiliza. Então eu trouxe essa música para a gente poder iniciar essa tarde, esse diálogo, mais esse diálogo, né? E nessa efervescência, então, desse Brasilzão aí cheio de diversidade, de histórias, de resistência, né, de lutas, cheio de beleza, de culturas. Então, boa tarde a todas as companheiras e as demais pessoas que também assistiram esse vídeo depois, porque vão estar nos grandes atos aí nacional, né, para Bolsonaro. E a gente já inicia com isso, fora Bolsonaro, pois esse governo da morte, da fome, da violência, né, nos obriga a sair de nossas casas em plena uma crise sanitária horrorosa, e aí fica para nós, né, essa mensagem de que esse governo é muito pior do que o vírus, né? Então eu gostaria de lembrar, né, de iniciar lembrando essa grande luta, né, esse grande ato que está acontecendo nas regiões do país, como sendo também uma luta contra esses sistemas, né? Então hoje milhares de trabalhadores, de trabalhadoras, milhares de mulheres, pessoas negras, né, da comunidade tradicional, povos indígenas, LGBT, tanta gente que vão para as ruas, né, denunciar esse governo que é a expressão do racismo, do patriarcado, né, do capitalismo, que responde aos interesses do capital, dos latifundiários, dos banqueiros, né? Então eu já quero iniciar de fato mesmo me somando a esse grande grito que ecoa hoje em cada canto desse país, né? Que é fora Bolsonaro, novamente, né? Do lado de cá, eu sei que muitas não conseguiram ir para os atos que ocorreram, que estão ocorrendo durante todo esse dia, mas muitas também já vêm dos atos. A gente já tinha relatos aqui de companheiras que estavam almoçando agora porque estavam nos atos, né? Então, é muito importante que a gente saiba que esse processo formativo também, assim como a ida nas ruas, é também, né, uma dessas trincheiras de luta contra esse sistema, né? Quando aqui nesse caso, né, nesses diálogos, quando a gente se propõe a zelar, né, esses sistemas de dominação, de exploração, de opressão e também incidir sobre eles. E aí, novamente, eu queria dizer que é com muita alegria, com muita animação, né, com essa mística bonita, revolucionária que o movimento tem, né, que temos a tarefa, eu e a companheira Larissa, né, de contribuir com esse processo de formação que é tão bonito, tão importante e tão desafiador para todas nós do movimento, né? Espero que a gente possa junto aprender, ensinar, compartilhar conhecimentos e também disputar a história, né? A formação da consciência das pessoas, a formação crítica, né? A luta diária, seja nas nossas casas, nos nossos territórios, nas nossas comunidades, né? A luta popular por transformação. E aí, então, eu trouxe aí várias formas de luta, né, que, se feita na perspectiva da classe trabalhadora, então, se configura como lutas contra esses sistemas. O nosso tema é esse, né, capitalismo, patriarcado e racismo, a luta contra esses sistemas. E, claro, tem mais do que essas que estão aí. Então, a luta feminista, a luta antirracista, a luta partidária, a luta estudantil, a luta ambiental, a luta pela terra, território, a luta sindical, a luta indígena, a luta LGBTI+. Então, assim, todas essas lutas, né, que muitas das participantes daqui contribuem com mais de uma ou outra pauta nesse sentido, se feita, né, nessa perspectiva que nós fazemos a luta, com certeza, a luta, né, contra esses sistemas. Esses, como eu disse, né, esses aí, mas existem vários outros que a gente também poderia elencar. E aí, hoje, então, eu vou focar um pouco mais na luta antirracista, porque, no caso, há um outro módulo específico onde vai ser tratado do feminismo, desde, digamos assim, a sua origem, né, da luta das mulheres, nas correntes, até o feminismo popular, o nosso feminismo, né?
E a companheira Larissa vai trazer um pouco sobre essa perspectiva da diversidade sexual também como mais uma dessa trincheira de luta antissistêmica, né? Então, para mim é um prazer, já queria dizer isso também, é um prazer dividir esse espaço com a companheira Larissa, que daqui a pouco vocês vão conhecer melhor, né? Que é uma companheira da consulta popular e também das Amélias, né? E aí, o capitalismo, o patriarcado e o racismo, né? E, entre muitas coisas que aprendemos, que aprofundamos sobre esses sistemas, entendemos, diria que a gente entendeu melhor como eles agem juntos, né? Para nos explorar, nos dominar, nos oprimir, e que apesar de o patriarcado e o racismo serem sistemas mais antigos que o capitalismo, eles, né, não desaparecem, não foram superados, muito pelo contrário. Eles se retroalimentam, estão enovelados, né, para garantir ainda mais esse funcionamento de forma articulada. Então, Michela trazia também vários elementos dessa articulação, né, como, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, que separa e hierarquiza os trabalhos a partir de quem faz, no caso, a partir do gênero, né, e quanto essa divisão sexual do trabalho é importante para a manutenção do sistema capitalista, né, quando não paga devidamente as mulheres, quando o nosso trabalho não é considerado trabalho, quando somos mais precarizadas, quando se apropriam da nossa força de trabalho, e assim, entre muitos outros elementos que vocês devem lembrar melhor do que eu, que estou um pouco nervosa. Então, essa articulação do patriarcado com o capitalismo, né, afeta diretamente as nossas vidas todos os dias. E aí também vimos como o racismo vamos dizer assim, uma invenção, por falta de outra palavra, mas uma invenção moderna, né, que não se baseia nessa, que se baseia nessa coisa da inferioridade da raça, né, que não sejam a europeia, né. Os racializados, nesse caso, transformados no outro, são os povos não europeus, né, não brancos. Aqui, nosso continente, então, esses povos são os povos indígenas, em seguida, com a escravidão como um sistema, né? Os povos negros também, já que eles já vinham arrastados de seus continentes como sendo esses povos inferiores, justificado em nome de Deus, mas também, né, dessa ideia de razão que era tão imperante nessa época. Então, Michela já trazia esses elementos, né? E também como que hoje ainda, né, o racismo funciona institucionalizado, né, nessa sociedade. Ou seja, acho que para usar uma definição desse livro aqui, né, do Florestan Fernandes, que é o significado do protesto negro, o racismo ele é um elemento constitutivo do próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Então, logo, não é uma herança da escravidão somente, também não é uma coisa da individualidade, porque a pessoa é ruim, né? Ou de forma tratando como se fosse uma coisa apenas do indivíduo de caráter, né? É algo que estrutura as relações sociais no sistema capitalista brasileiro, mas não somente no brasileiro, né? Então, assim, essa breve retomada é especialmente para enfatizar algo que a gente precisa repetir como um mantra, sabe? Que a gente precisa, como que eu posso dizer? A gente precisa praticar como se respira, né? Porque se temos clareza, temos convicção, né? Certeza de que o capitalismo, o patriarcado e o racismo, eles agem juntos, articulados, enovelados, né? Para oprimir, para explorar, para dominar. Então, para dominar toda a classe trabalhadora, né? Fazer esse processo aí, e que essa classe tem gênero, tem raça, tem orientações sexuais diversas, a gente, né, para a gente precisa ser o central das nossas formulações e também das nossas ações, que o enfrentamento não pode se dar de forma individualizada, né, ou sobrepor a importância de enfrentamento a um ou a outro sistema, né, de forma fragmentada, vamos dizer assim. Então, a nossa tarefa é enfrentar o capitalismo e o patriarcado e o racismo, né? Com o entendimento de que a nossa luta também deve ser unificada, junta, enovelada, né? Precisamos cada vez mais, então, avançar na compreensão de que somos pessoas, movimentos, entidades, organizações antirracistas, antipatriarcais e anticapitalistas, né? E de que a superação dessa sociedade só se dará com o fim do patriarcado, do capitalismo e do racismo.
Por isso insistimos tanto em dizer que a luta feminista é também parte da luta de classes, né? É também luta de classes, a luta dos povos negros, dos povos indígenas, da população LGBT, porque a classe trabalhadora é essa diversidade, né? Então, a luta contra esses sistemas de dominação, exploração e de opressão é luta de classe, é a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E claro que alguns setores, como nós, trazemos muito mais a pauta das mulheres, da luta feminista, mas mesmo assim, preciso que a gente siga, né, com esse entendimento de que, enquanto mulheres feministas que fazemos parte da classe trabalhadora, há mulheres que vivenciam esses sistemas de dominação, de exploração e de opressão de outras formas, pela sua raça, etnia, pela orientação sexual, por exemplo, e assim, né, em outras organizações de trabalhadoras e trabalhadoras também, que têm algumas especificidades. Então, a minha opção nesse momento, como eu já coloquei no início, é passear porque é muito longo, né, a nossa história, então é passear um pouco pela história do movimento negro, eu vou usar entre aspas assim, porque essa ideia do movimento negro enquanto, né, a luta dos povos negros, movimento né, se consolida mais enquanto movimento muito depois, mas para vocês entenderem esse leque do que é a resistência negra no Brasil, né? Então, para entender que a história do povo negro no Brasil, de resistência do povo negro no Brasil, ela não é deslocada da história nacional, nem mesmo nos marcos, né? Nem mesmo nos grandes marcos. Quando a gente pensa, por exemplo, os marcos das lutas populares do Brasil, mas contemporâneos até, como o enfrentamento à ditadura, a abertura política, é possível enxergar a atuação do povo negro de forma organizada. Não estou falando de participação aleatória, porque de participação aleatória, quando a gente vai pensar na miscigenação do nosso país, né, na miscigenação do nosso país, a gente sabe que o nosso povo é essa mistura entre negros e indígenas, né? Mas eu estou falando de povo negro organizado mesmo, que enfrentavam esses marcos históricos de forma organizada. E, claro, estou fazendo o recorte do povo negro, mas o povo negro é formado por mulheres, LGBTs, e aqui é só mais uma divisão metodológica que, em outros momentos, é preciso que a gente aprofunde melhor essas coisas, né? Esses conteúdos. E aí, é bem isso, sabe? A história do povo brasileiro é a história de luta dos povos originários e dos povos negros. E aí eu me perguntava, né, como fazer um histórico da luta contra o sistema, contra esses sistemas partindo da história do povo negro, né, da luta contra o racismo. E aí quando a gente vai rememorar, pesquisar, estudar, sabendo que essa grande história, que essa história oficial, né, sempre ofuscou esses povos, a gente nota que desde a primeira invasão dos europeus em território nacional, houve luta, houve resistência, né? Os povos sempre lutaram contra as imposições dos europeus. Nunca foi aceita assim de bom grado a colonização, né, dos povos indígenas, como não foi a escravidão. Então, logo desde o início das invasões aos nossos territórios, houve luta contra aquele sistema colonial escravista. Assim, a luta contra o racismo, contra essa lógica de inferioridade da raça, contra a opressão, contra a exploração, né, dos povos originários, se dá desde o início, né, antes do capitalismo. Isso não significa que já havia essa compreensão de luta antirracista, né? Um paralelo semelhante a gente pode fazer com a luta das mulheres. O feminismo, como essa síntese, né, da luta das mulheres, ele não se dá há muito tempo. Mas a luta das mulheres sempre existiu, né? As mulheres sempre lutaram, sempre resistiram de várias formas aos sistemas que a oprimiam, né? Que as consideravam bruxas, que detinham o poder sobre suas vidas. Então, é importante que a gente saiba, né, que sempre lutamos, que o nosso povo sempre lutou. Inclusive, todas nós que estamos aqui nessa telinha do outro lado, somos isso, somos filhos, somos netas, né? Das negras, dos indígenas, das bruxas que resistiram, que sobreviveram a esses sistemas, né? E para não me alongar muito,
eu gostaria, então, de pontuar mais elementos de forma breve sobre, então, esse grande leque, assim, que eu estou chamando de movimento negro no país, né? E aí há diversos movimentos de caráter antirracista no Brasil. O movimento negro é meio que essa definição geral, né, para definir, como eu tinha colocado, a luta desses povos. E eu vou partir desse período aí que a Cátia colocou na tela, que é o período da escravidão, né? E aí, então, pensando nessa coisa do leque, o movimento negro no Brasil se inicia ainda durante a escravidão, né? Vamos dizer, a brutal escravidão, né? Como diz o Abdias Nascimento aí, nessa citação, ele vai dizer o seguinte: devemos, assim, começar a examinar o maior de todos os escândalos, aquele que ultrapassou qualquer outro na história da humanidade, a escravidão dos povos negros africanos, né? Então, vamos começar por esse recorte. E aí pensar que essa articulação dessa luta se dava de forma muito precarizada desses povos, né? Imagina a situação de escravidão em um sistema que legitimava, né, as atrocidades cometidas contra esses povos, e que qualquer erro, vamos dizer assim, acarretava em muitas penalidades, inclusive na própria morte desses povos. Então, imagina a dificuldade de se organizar em um sistema que legitima, né, as atrocidades, a opressão, a dominação e a exploração desses povos, né? Inclusive também a própria expectativa de vida desses povos que vinham escravizados do seu continente para cá. Muitos deles nem sobreviviam a essa viagem. Mas é nesse período, então, que surge uma das formas de resistência e luta que até hoje nos é muito importante, né, que é a quilombagem, que é a formação dos quilombos para onde os escravos fugiam, né? Os quilombos eram organizados e dirigidos pelos próprios negros. Os quilombos têm esse caráter da organização, da resistência, né, do modo de vida, que valoriza a cultura negra, os costumes, as tradições, as religiosidades, né? Não é apenas um espaço, é a construção de um sistema que era divergente do sistema escravista, do sistema colonial. Nesse outro livro aqui, que é do professor Ademir Fiabani, que fala sobre os quilombos, o nome é Mato, Palhoça e Pilão, ele vai dizer uma coisa que é bem interessante sobre os quilombos, né? Ele vai dizer que o quilombo foi uma clara expressão da luta de classes no período colonial. Está aí embaixo a citação, isso mesmo. E aí eu vou usar uma definição de um autor que a gente gosta muito pouco, que é o Gilberto Freire, para falar, porque ao falar mal assim dos quilombos, ele só reforça o quanto os quilombos já nascem, né, com essa estrutura revolucionária, auto-organizada e muito ousada para a época, né? O Gilberto Freire vai dizer, então, sobre os quilombos o seguinte, ele diz: os negros reunidos nos Palmares, sob uma ditadura paro-socialista, que fazia recolher os celeiros comuns às colheitas, o produto do trabalho nas roças, nos currais, nos moinhos, para realizar-se, então, em plena rua, na praça, a distribuição de víveres entre os vários moradores dos mucambos. Puderam resistir durante meio século aos ataques do patriarcalismo dos senhores de engenho. Freire, claro, abertamente contra o socialismo, né? Ele não está fazendo um elogio aqui, ele vai fazer vários comentários negativos, né, que enaltece o socialismo das organizações quilombolas, mas eu trouxe porque, claro, há exageros nas definições de Freire, inclusive porque a tentativa é essa mesma, de desqualificar a construção dos quilombos, mas mesmo ao fazer isso, né, a gente percebe que, assim, para nós, essas críticas que ele faz só reforçam o quanto os quilombos já eram esse espaço contra-hegemônico, né, e se configura como um dos mais importantes instrumentos da luta contra o colonialismo, contra o sistema escravocrata desse período, né?
Então, os quilombos seguem, essa é a citação que está aí, os quilombos seguem vivos até os dias de hoje, e é a representação mais forte, pulsante, significativa dessa resistência, né? Dessa luta contra o sistema escravista, e ainda nos dias de hoje segue também em luta e resistência nesse sistema, né, para manter sua organização, seu território, demarcação de terra, seu modo de vida, que segue nesse sistema sendo atacado. E aí, então, vai acontecer várias outras insurreições, ainda antes da abolição da escravatura, né? Isso vai acontecer em 1888. O Brasil, então, foi o primeiro país, né, das Américas, praticamente um dos primeiros países da América a aderir ao sistema escravocrata. Foi o último país das Américas a abolir também a escravidão, né? E também foi o país onde mais entrou pessoas de África escravizadas. E aí, então, já nessa luta, já nessa efervescência das lutas abolicionistas, mas não somente das lutas mesmo contra o sistema, aconteceram vários processos, né, organizados com uma participação muito ampla dos povos negros ou mesmo puxados por esses povos. Como eu já tinha colocado, não é a participação dos povos de forma aleatória, mas de forma organizada. E aí, pensando uma coisa mais metodológica com relação à data, tem aí a Conjuração Baiana, que foi de 1798, né, como estão vendo, na Bahia, que, na verdade, não chegou a ser muito efetiva, ficou muito mais na conspiração das massas de pessoas que estavam na miséria, né, mas que teve duras retaliações aos envolvidos e que já demonstrava, né, a tentativa de organização e de insurgências contra esse modelo de sociedade, que era o modelo colonial, e que tem essa efervescência ali durante o período da regência. E aí, mais adiante, né, então, tem a Revolta dos Malês, também está pontuado aí, a Revolta dos Malês ali de 1835, também na Bahia, e aí essa ficou conhecida, inclusive ela está naquela música inicial que eu trouxe para vocês, ela ficou conhecida como a maior revolta de escravos do Brasil, né? Mais de 600 escravos marcharam pelas ruas de Salvador pedindo, em 1835, o fim da escravidão e a liberdade, né, para cultuar suas religiosidades, que nesse caso aqui dos malês era em sua maioria eram pessoas muçulmanas, né? E aí logo em seguida, então, tem a balaiada aí, que aconteceu nesse caso no Maranhão, e a balaiada chegou a ser conduzida por um quilombola chamado Cosme Bento de Chagas. Ele era um chefe, né, de um quilombo que tinha aproximadamente 3.000 homens com ele. E aí também eu trouxe pontuando a própria Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que teve também uma participação bastante ampla, né, das pessoas escravizadas, porque uma das promessas com essa insurreição era também a liberdade dos escravizados, né? E aí a cabanagem no Paraná, eu trouxe muito mais para pontuar que todas essas insurgências que ocorreram especialmente ali durante e um pouco depois do período regencial, e eu vou abrir uma parêntese só para poder, eu estou falando período regencial e às vezes a gente não chega, né? Mas só para abrir um parêntese e pensar um pouco o que foi o regime, o período regencial, né? Foi quando, eu acho particularmente essa história muito engraçada, foi quando o Dom Pedro I abdica do trono em benefício do seu filho, que na época tinha apenas 5 anos. E aí, como ele não podia assumir, né? O trono só podia assumir ali pelos 18, cria-se esse governo de regência, né? E aí nem foi cumprido, porque afinal de contas o Dom Pedro assume ali entre seus 14 a 15 anos, porque houve um golpe da maioria. Precisaria de mais tempo para explanar isso aí. Mas essa instabilidade desse período gera inúmeras revoltas, insurgências populares, porque, né, a vida do povo precarizada ao extremo, e a luta dos liberais pela mudança do regime também, para o regime republicano, né? E que só viria a acontecer a tão sonhada república em 1880, eu acho que é 1880 mesmo.
Então, todas essas lutas populares tiveram a presença dos povos negros, e em muitas delas com muita centralidade, como a gente viu na Revolta dos Malês, por exemplo. E aí eu vou dar um salto no tempo para esse tão famoso 13 de maio de 1888, onde se proclamou pela princesa Isabel, né, e já na República, o fim da escravidão em território nacional. E com aquele lema que a gente via nos livros de história, que é homens livres, pátria livre, né? Então, Florestan Fernandes vai dizer que, em termos concretos, a escravidão se esgotara, né? Nesse contexto, o evento irradia várias significações, todas elas ideológicas. O Florestan Fernandes vai discutir melhor isso nesse texto aqui, desse livro, que é o 13 de maio, né? Ele vai discutir exatamente esse período aí do 88. E ele vai discutir esse 13 de maio como sendo uma revolução social, né? Como uma única revolução social da burguesia brasileira. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: o 13 de maio delimita historicamente a eclosão da única revolução social que se realizou no Brasil. O enlace da desagregação final do sistema de trabalho escravo com a generalização do sistema de trabalho livre configurou-se como uma revolução do modo de produção na ordenação da sociedade civil e na consciência burguesa. A ela se seguiu uma revolução política, como a implementação da República. Os negros não foram somente espectadores passivos dessa revolução social, mas dela foram banidos de imediato e ao longo de mais de 3 décadas, posto à margem da condição de agentes do processo de redefinição do trabalho livre como categoria histórica. Mais adiante, então, o Florestan Fernandes vai dizer, então, que a abolição não passara de uma artimanha, né, pela qual os escravos sofreram a última expoliação. Mais tarde, em anos recentes, o episódio se mostra como uma efeméride das classes privilegiadas da raça dominante. É uma data histórica dos senhores dos manda-chuvas brancos, de interesses indiretos para o negro, né? Então, Florestan Fernandes não vai negar, nesse texto mesmo, ele não vai negar a importância da abolição, inclusive que se deu pelo desgaste que os negros também forjaram no sistema escravista, nas fugas em massa, né, dos engenhos, na queima dos engenhos, na queima das senzalas, né, nas várias formas de resistência que os negros impunham já naquele momento, né, e o declínio inevitável da escravidão. Mas vai reforçar a importância do povo negro buscar outras referências para se situarem na história, né? Então, o 20 de novembro, como sendo o marco, né, do assassinato de Zumbi. Zumbi foi um grande líder do maior quilombo do país, que era o quilombo de Palmares. Então, Zumbi é essa figura de referência do povo negro ainda nos dias atuais, e cada vez segue mais, né, com a revisão, vamos falar assim, da história. Cada vez a gente tem uma maior centralidade no Zumbi, na Dandara, porque aí a gente tem também disputado a história, né? Mas eu acho que é importante destacar, né, que, embora os povos negros tenham sido, de fato, deixados de lado nessa revolução social da burguesia, eles não assistiram passivamente a essas transformações. E a gente já viu isso um pouco mais anteriormente, né? Todas essas insurgências populares contra o Império, houve grande participação do povo negro escravizado ou fugido. Então, nessa redefinição do modelo de produção escravista para o capitalismo, o trabalho escravo não desapareceu imediatamente. E não é tão distante de nós ainda essa realidade, né? Realidades análogas à escravidão, apesar de que isso não se configura mais como um modelo de produção. E aí o professor, novamente, daquele livro lá que eu mostrei anteriormente, o professor Ademir Fiabani, vai falar que a exploração do trabalhador afro-brasileiro continuou após a abolição. Para acrescentar sua rentabilidade, o sistema capitalista serviu-se comumente da população afrodescendente marginalizada, como exército urbano e rural de reserva étnica, né? Aquilo que a gente já discutiu desde o início dos diálogos, esse embrincamento entre os sistemas que antecedem o capitalismo e que nele encontra outras formas de se manter. Então, as lutas contra esse novo sistema que não integrou, né, o povo negro se seguiu. A luta por vamos dizer assim, uma segunda abolição, para usar uma definição que o Florestan Fernandes pede emprestado ali
a, ao movimento, vamos dizer assim, que foi a Frente Negra Brasileira, né? Então, eu queria pedir só mais um tempinho, eu vou acelerar, mas eu vou passar para esses movimentos mais contemporâneos, e aí eu vou tentar dar uma aceleradazinha, tá bom? Então, eu já vou, de fato, entrar na Frente Negra Brasileira, que foi formada ali pela década de 30, mais ou menos, né? Há controvérsias com relação a esse movimento, que foi o primeiro, mas eu acho que uma coisa a destacar desse movimento é que foi, de fato, o primeiro movimento negro urbano e de massas no Brasil. E aí é clara também a sua importância na contribuição para o pensamento do Florestan Fernandes. E aí eu tirei, novamente, uma citação do livro, que nesse caso é da introdução, que é do professor Diogo Valença, e aí ele vai fazer uma definição, mais ou menos, do que era a Frente Negra Brasileira, né? Ele vai dizer: a Frente Negra Brasileira foi o primeiro movimento negro de caráter urbano e de massas no Brasil. As reivindicações da frente diziam respeito à inserção e integração do negro na sociedade brasileira, exigindo uma igualdade de oportunidade de fato em conformidade com a liberdade e igualdade formais presentes na Constituição. Não era, portanto, um movimento que se opusesse à ordem burguesa e à sociedade de classe. A Frente Negra lutava por mudanças progressistas para o povo negro dentro dos limites da ordem social capitalista. O que, vamos ser sinceros, já era muita coisa, né? Então, a Frente chega a tornar-se um partido político ali em 36, mas é extinto, como os demais partidos, pelo regime de Getúlio Vargas, né? Então, aí é desse período também a popularização do samba, que ainda era muito estigmatizado, mas que já tinha várias expressões, já tinha um reconhecimento, já estava começando a ter um reconhecimento na sociedade, né? Também eu coloco aí, não vai dar para discutir, mas o Teatro Experimental do Negro, que é uma iniciativa, foi inaugurado, vamos dizer assim, por um dos grandes, ainda hoje uma das grandes referências para a gente, que é o Abdias Nascimento. Então, penso que essa relação, né? O Abdias Nascimento, inclusive, vai participar de um outro grande momento, que é o Movimento Negro Unificado, mas essa relação com a arte, com a cultura, com as expressões culturais, sempre foi muito central para o movimento negro, né? Então, aí eu vou dar só outro salto para a gente chegar na ditadura militar, que, de certa forma, achata as manifestações populares e que dificulta ainda mais, né, a organização do movimento negro. Mas é exatamente em plena ditadura militar que temos aquele grande ato na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, ali em julho, inclusive a música também faz essa referência, em julho de 1978, né, chamada por várias organizações que lutavam contra o racismo e a discriminação racial. E aí, nessa data, surge o Movimento Negro Unificado. E tem várias coisas que eu poderia destacar do Movimento Negro Unificado, mas eu vou pular para destacar apenas duas enquanto saldos políticos, assim, organizativos do MNU, que para mim são bem importantes. A primeira é essa incidência na Constituição, né, onde saiu a proposta de criminalização do racismo, e também sobre a titulação das terras remanescentes de quilombo. E aí uma outra que eu considero bastante significativa também é essa proliferação da ideia de movimento negro, né, em todo o país, que foi quase que automática a criação do movimento negro unificado. Então, eles estão ou não estão ligados ao MNU, mas eles crescem de forma significativa em todo o país. E aí, claro, para não dizer que eu não falei das flores, eu queria terminar, não queria terminar sem mencionar, então, a criação das comunidades negras rurais quilombolas, criadas em 1995, como um desses instrumentos, né, tão importantes da luta ainda das comunidades quilombolas por demarcação de terra, né, por reconhecimento. E aí essa luta contra esses sistemas, né, que segue perseguindo, acabando com o modo de vida e da organização desses povos negros. E aí, assim, eu termino, vou já pular algumas partes aqui, mas eu termino exatamente com essa citação aí. É claro que a luta dos povos negros não para por aí. Ser negro, ser negra no Brasil é uma luta constante contra esses sistemas que nos oprimem, que nos explora, que tentam nos dominar, enquanto trabalhadores, negras, negros, né, trabalhadoras. Então,
o que precisa, o que a gente precisa, que é imprescindível que fique, assim, claro é que isso é bem um passeio mesmo, assim, a gente precisaria trazer de forma mais profunda determinadas coisas. Mas acho que, assim, para a gente finalizar mesmo, o que a gente não pode fazer é tratar como se fossem lutas isoladas, né? Então, a gente não pode fragmentar essas lutas. Não dá para sobrepor, não dá para julgar uma luta como mais importante que a outra. É preciso que a gente entenda que o nosso enfrentamento é contra o capitalismo, contra o patriarcado e contra o racismo de forma unificada. Então, no resumo, é isso. Obrigado, companheiras, e vamos dialogando. Muito obrigada, Itamara. Obrigada mesmo. Uma ótima fala. Sempre é muito bom ouvir a Itamara, né? Ela trouxe elementos importantíssimos aqui para a gente entender a luta contra esses sistemas, e em especial, né, a luta antirracista. Nós temos também a contribuição hoje de uma companheira que é da Consulta Popular, né, a Larissa de Oliveira Rodrigues. Ela é militante do coletivo feminista Amélias, Mulheres no Projeto Popular, também é militante da Consulta Popular. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em estudos latino-americanos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente ela é professora no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela atua em alguns temas, né, algumas áreas de conhecimento, como ciências sociais aplicadas, serviço social, fundamentos do serviço social, política de educação e feminismo e diversidade sexual. Então, sobre isso também vai contribuir conosco hoje. A gente agradece desde já. Muito obrigada, companheira Larissa, por contribuir aqui com o MMC nesse momento nos diálogos pedagógicos. Quero começar, né, trazendo aqui a nossa bandeira do momento, né, fora Bolsonaro, para nós aí, reafirmando a nossa posição política nesse momento, né, um momento tão desafiador para nós. E quero começar agradecendo o convite, né, a companheira me apresentou aí, né, Tatiana, e agradecer pelo convite de estar aqui. Para mim é sempre muito importante estar nos processos junto com a MMC, né? Nós construímos muitas coisas aqui juntas, aqui no Rio Grande do Norte e também nacionalmente, né? Estive já em vários espaços com a MMC, no Encontro Nacional, em cursos, enfim, já tive muitos momentos aí junto com a MMC, para mim é sempre muito importante, né? Contribui muito com as lutas e com a minha formação também como militante. Então, quero super agradecer, quero dizer também, trazer também a minha admiração por esse movimento, por essa organização, nesse momento tão desafiador para nós mulheres trabalhadoras, né, parabenizar pela iniciativa de construir um curso nesse formato, né, mas quero dizer da minha admiração por esse movimento, por essas mulheres que constroem esse movimento, né, dar um abraço em cada uma, dizer que vocês fortalecem a luta do feminismo, a luta da esquerda. Que momento, né, é oportuno para estar debatendo, para estar nos aprofundando, para estar construindo aí, pensando as nossas estratégias de luta coletiva, no momento que às vezes nos entristece por muitas coisas, né, por diversas coisas, seja pela pandemia em si, pelo nosso adoecimento, seja pelo aumento dos índices de pobreza, né? Seja por esse presidente que nós temos, pelo aumento dos índices de violência contra a mulher. E vocês encontram forças aí e continuam resistindo, e continuam se formando, e continuam
construindo estratégias de luta. Então, para mim, esse momento aqui é um momento muito importante dos últimos períodos, né? Quero muito agradecer por estar aqui com vocês. Quero falar também que, como a companheira me apresentou, né, eu sou militante da Consulta Popular e também sou militante de uma organização que chama Amélias, Mulheres do Projeto Popular, que se organiza aqui em Natal, onde eu moro, e em Mossoró. E que nós estamos aí, né, constantemente em construção articulada com a MMC, né, com vários debates, e dizer que várias dessas discussões que eu vou trazer aqui hoje são discussões que nós já estamos fazendo coletivamente, tá? Então, já é um processo de construção coletiva nossa aqui no Estado, né, nacionalmente, em diversos espaços. Então, boa parte daquilo que eu vou trazer para a nossa discussão é parte daquilo que a gente já vem construindo, de alguns debates que a gente já vem construindo no campo popular. Dizer que não é só coisa da minha cabeça, né? A gente vem fortalecendo alguns debates e conversei bastante com a Tamara, né? Assisti também os diálogos anteriores, né? Pelo YouTube, né? Pelo que está lá gravado, para construir esse momento e tentar também pensar aí a partir do acúmulo que vocês já tiveram. Vou trazer algumas discussões na perspectiva de continuar o debate. Então, dizer que essa discussão aqui que a gente vai construir hoje, ela é uma discussão que a gente já vem fazendo, né, no campo popular, a gente já vem tentando construir esse debate, não é de hoje, mas que é uma discussão que, às vezes, ela não é simples para todo mundo, tá? Às vezes ela tem algumas complexidades, que é o que a gente vai tentar debater aqui hoje. Então, quem ficar com alguma dúvida, com alguma discussão, com alguma questão, vai anotando aí que no final a gente vai tentar debater, tá? Tentei construir aqui da melhor forma possível. Quer dizer que essa discussão também é uma discussão muito cara para a gente, né? Para a gente do campo popular, para nós que construímos o feminismo popular, porque a gente vem tentando construir a necessidade de debater a articulação entre as lutas patriarcais, racistas, né, e a luta de classes, logicamente, e também a gente entender que existe uma diversidade de formas dessas lutas se construírem, né, e de sujeitos que constroem essa luta. Então, trouxe aí alguns elementos para a gente pensar, né? Eu vi que vocês começaram na formação passada debater sobre o sistema patriarcal, né? Então, no diálogo passado eu assisti a forma que Michela, né, construiu a discussão. E aí eu queria retomar um elemento a partir desse, a partir também do que Tamara trouxe para a gente agora, né? Por que a gente fica o tempo todo falando em sistema, né? Por que a gente está o tempo todo falando em sistema? Por que a gente tem que pensar sobre esse sistema, né? Nós estamos nos organizando, nós entendemos que essa sociedade, elas não nos favorece em nada, né? Essa sociedade não favorece a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa humanidade, né? Enquanto ser humano, enquanto mulher, né? E a gente precisa entender que isso não é algo da relação com o nosso patrão, ou com o nosso vizinho, ou com o nosso marido, não é algo que está no campo somente do indivíduo, né? Essas relações que são tão injustas e tão cruéis são relações construídas a partir da organização desse sistema, como a gente já vinha debatendo nos momentos anteriores. Então, por isso que a gente busca entender e compreender a essência do que nos explora, né? Essencialmente, o que nos constitui, né? O que constitui esse sistema. Como vocês já vêm debatendo antes, esse sistema ele é um sistema que está articulado,
né? O capitalismo, o patriarcado e o racismo. Como a Itamara, né, a Michela já falaram bastante sobre a articulação entre o racismo e o capitalismo, eu vou falar aqui, vou focar a minha fala para dar tempo de seguir os 30 minutos, na relação entre patriarcado e a luta de classes, tá? Então, eu tô o tempo todo, vou falar a partir desse lugar, mas entendendo que ele está parte dessa luta que ela é articulada, como a gente já vem discutindo nos momentos anteriores, né? Então, quando a gente vai olhar para a nossa vida, para as nossas vivências, a gente não pode pensar a partir apenas de situações específicas, né? Então, eu não vou pensar, eu sou uma pessoa, né, que cresci, que vivo no espaço urbano, então eu não vou pensar a partir somente da minha vivência, né? Eu vou pensar a realidade a partir da vivência mais diversa possível, da totalidade das relações sociais, de como essas relações se constroem, né? Porque esses contextos, essas vivências isoladas, elas são importantes para a gente, mas a gente tem que pensar, para a gente construir, para a gente entender a essência do que nos explora, de como ela se constitui macro, né? Para assim a gente entender como aquilo vai determinar a nossa vida individualmente. Então, aonde eu estou querendo chegar é dizer que a nossa forma de nos constituirmos enquanto indivíduo, ela tem determinações que são maiores que nós, tá? Então, a nossa individualidade, ela é também política, porque a gente vivencia relações que são maiores. Então, a forma como eu me relaciono com a minha família, por exemplo, não é determinada só por mim, é determinada também por relações, pela forma com que se pensa a família. A minha relação com o trabalho, por exemplo, né, com o meu trabalho, ela não é determinada só como eu enxergo o meu trabalho, como eu quero desenvolver o meu trabalho, mas também como a forma como o trabalho ele é estruturado, como as profissões, como os sujeitos são organizados nessa sociedade. Então, a nossa posição, a nossa forma, inclusive, de nos vermos como mulheres, ela também não é só determinada por nós. A nossa posição enquanto seres humanos, mulheres nesse mundo, ela também sofre determinações desses elementos que vão para além de nós enquanto indivíduos, né? Entender, né, também que, portanto, o capitalismo, o racismo e o patriarcado, eles se naturalizam sempre. Essas relações, elas acabam sendo naturalizadas no contexto do desenvolvimento dessa sociedade. Então, quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando a gente nasceu, quando a gente cresceu, quando a gente constituiu a nossa família, esse sistema capitalista, essa lógica racista, essa lógica patriarcal, ela já estava estruturada. E essa lógica é uma lógica extremamente perversa, não é? Ela é uma lógica genocida, né? Ela é uma lógica que explora, que não nos potencializa, mas essa é a lógica que está naturalizada. Então, inclusive, quando a gente questiona, parece que a gente é que é o errado, né? Porque ele é um sistema histórico de dominação que está arraigado. Tem coisas que não fazem muito sentido, mas que se transformaram em naturais nesse sistema. Por exemplo, se todos vivem na casa, né? Se todos vivem numa casa, por que não são todos que cuidam da casa? Né? Não são todos que limpam, não são todos que cuidam da casa. Se todos são parentes, se todos se amam, por que somente as mulheres que têm que cuidar de quando alguém está doente, quando a criança está doente, ou de quando o idoso está doente? Se todo mundo tem amor, né? Se todo mundo tem dedicação. Então, a gente naturalizou que alguns sujeitos, eles cumprem os papéis, que as mulheres cumprem os papéis e que os homens cumprem outros papéis, né? Então, esse é um sistema que ele é histórico, como vocês já vêm debatendo, né? Eu vi que vocês debateram já desde o feudalismo, como é que ele se constitui, o sistema e a articulação entre esses sistemas, né? A Itamara falou bastante agora de como o racismo ele se constituiu enquanto um sistema que vai
se consolidar nesse contexto atual, né? Então, o que significa a luta antipatriarcal, né? Então, a luta antipatriarcal, ela é base constituinte da luta contra esse sistema, né? A luta antipatriarcal, eu tirei e botei aqui várias vezes essa frase, não é somente pelos direitos humanos, ela é também pelos direitos humanos, ela é também pelo direito das mulheres, ela é a luta contra a lógica de organização desse sistema patriarcal, mas ela é também, como a gente viu, né, como Michela bem trouxe, o patriarcado ele está articulado ao capitalismo e o racismo nessa lógica de dominação. Então, a luta antipatriarcal ela não é somente pelos direitos das mulheres, pelo direito das pessoas LGBTs, ela é uma luta contra também o sistema capitalista. Ela está articulada também com essa lógica de produção capitalista. Então, é uma luta, sim, pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, contra a violência, né, pelo direito ao acesso ao poder, à organização da sociedade, mas é uma luta também por igualdade, né, contra a exploração do trabalho, contra a divisão sexual do trabalho. Então, precisamos compreender esse patriarcado em suas diversas dimensões para poder construir as estratégias de luta. E aqui eu quero começar a falar sobre uma das dimensões fundamentais do patriarcado, que é a heterossexualidade compulsória. Essa palavra é uma palavra bem difícil de falar, mas eu vou tentar aqui desmistificar um pouco dela, né? Vamos entender um pouco mais do patriarcado para a gente entender como que a gente organiza a nossa luta cotidianamente contra ele, né? Esse é o nosso objetivo. Então, para a gente se organizar e lutar contra esse sistema, a gente precisa compreender um pouco mais dessas determinações. E eu quero trazer um pouco dessa determinação da heterossexualidade compulsória para debater aqui com vocês hoje, né? Às vezes, a gente acha que a heterossexualidade é algo que a gente é natural, né? É algo natural. E assim como as outras coisas que eu falei, a profissão que a gente escolhe, a forma como eu vou organizar a minha família, a heterossexualidade, o meu trabalho, como é que eu vou trabalhar, tudo isso é construído também historicamente. A heterossexualidade também é uma lógica de construção histórica e ela é parte da construção patriarcal. A heterossexualidade, a gente vai dizer que a heterossexualidade é parte, ela é algo político, ela é parte constituinte do patriarcado. Algumas autoras, né, vão chamar de heteropatriarcado, mas para mim seria redundante usar essa palavra, porque como o patriarcado, é como a gente dizer que o patriarcado ele explora as mulheres. É óbvio. É como a gente falar que o capitalismo ele é classista, né? Que ele tem uma lógica, né? A lógica do capitalismo é a lógica da divisão entre as classes, assim como a lógica do racismo é a lógica da divisão e da hierarquização entre as classes. A lógica do patriarcado é a lógica da divisão entre homens e mulheres e a hierarquização entre esses. Então, a heterossexualidade é essa lógica de dividir seres humanos entre homens e mulheres. E cada um desses seres humanos, eles têm funções totalmente nessa sociedade. Então, quando a gente pensa, né, o que é esse ser mulher? Como é que ele vai constituir? O que é esse ser homem? Como ele vai se constituir nessa sociedade? A gente está pensando aí, essa é a lógica da heterossexualidade compulsória. É dividir esses dois seres para poder hierarquizar, né? A mesma lógica da Constituição entre a divisão e hierarquização das classes sociais, né? Das ideias entre raças e etnias na divisão entre os seres humanos.
Aí você pode me dizer, mas não existem homens e mulheres? Uns não nascem, né, com vagina, outros não nascem com pênis? Existem. Mas a diferença é como a gente hierarquiza e constrói esses seres humanos. Da mesma forma, não existem pessoas brancas e pessoas negras? Existem, mas isso não quer dizer que umas são mais do que outras, ou menos do que outras, ou que seu trabalho vale mais ou vale menos, ou que suas vidas valem mais ou valem menos. Essa é a lógica que a gente está querendo construir aqui, que a gente entenda aqui. Que, portanto, os homens e as mulheres têm que seguir um determinado padrão. E por que isso é funcional ao patriarcado? Né? Porque é exatamente aí que a gente vai tentar chegar na lógica. Né? Então, só para fechar essa ideia, erroneamente, às vezes a gente trata, né, como coisas diferentes, né, mas elas são a lógica do mesmo sistema. Né? A lógica do sistema é um sistema heterossexista e patriarcal. Né? E a gente tem aí um longo processo de articulação e de distanciamento dessas lutas aí antipatriarcais, né, e anti-heterossexistas. Então, vou falar um pouco disso mais para frente. A divisão sexual do trabalho e a exploração do trabalho precisa demarcar claramente o que é homem e o que é mulher. Então, por que essa divisão ela é funcional? Então, exatamente para a lógica da divisão sexual do trabalho. A gente discutiu aqui, né, no módulo anterior, que a divisão sexual do trabalho ela é a base do patriarcado, assim como a divisão do trabalho ela é a base do capitalismo, né? A divisão e a exploração do trabalho. Então, sem essa lógica de diferenciação do que é o ser homem e o que é ser mulher, eu não vou ter como construir essa divisão do trabalho e essa hierarquização do trabalho. Então, o patriarcado, ele configura-se como um sistema histórico de dominação heterossexista do masculino sobre o feminino. Então, a gente entende que essa lógica ela vai se articular, ela vai se perpetuar e ela vai construir bases historicamente, como a gente viu, né? Tal sistema estrutura-se em uma divisão sexual do trabalho, sua base material, que delimita funções específicas adequadas a cada sexo e gênero e as hierarquiza. Então, quando eu nasço mulher, eu sou a pessoa que sou responsável por todos os cuidados da família. Né? Então, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, né? Ou quando eu não tenho filho, dos meus irmãos, dos meus pais, né? Se não tiver, né? Se precisar, eu vou trabalhar também fora, né? No geral, as mulheres trabalham, né? Vocês também que são camponeses também trabalham para além do ambiente doméstico, né? Então, a gente também trabalha fora. Então, a lógica da divisão sexual do trabalho é a lógica da exploração do trabalho de uma forma diferente. Por eu ser mulher, eu tenho determinados papéis e determinados trabalhos que eu tenho que seguir. É isso que a gente está dizendo, né? Que a gente precisa diferenciar para poder hierarquizar e para poder explorar o trabalho de uma forma diferente. Tá? Estou falando bastante sobre isso, que é para a gente tentar entender a necessidade da organização desse sistema dessa forma, né? A divisão sexual do trabalho se mantém até os dias atuais, onde a grande parte dos trabalhos mais precarizados são considerados tipicamente femininos e exercidos, em sua maioria, por mulheres. Não por coincidência, as mulheres representam 70% dos pobres do mundo, né? Então, a gente vai ver que essa lógica de hierarquização e de exploração do trabalho das mulheres, ela é uma lógica que ela não está colocada somente na nossa realidade individual, né? Não está colocada somente aqui no Nordeste, não está colocada somente no Brasil,
né? Ela é uma lógica de organização do sistema capitalista, ela faz parte do sistema capitalista e que também vai tratar as pessoas negras a partir de outro lugar, né? Como a Itamara já estava falando. Então, sobre outra lógica de exploração e de contradição da constituição dessa realidade, né? Então, é por isso que a gente o tempo todo está dizendo que esses sistemas, né, o patriarcado racista e o sistema capitalista, eles são sistemas que eles estão articulados, né? Eles se apropriam das contradições, né, da lógica de organização para se perpetuar. Então, a divisão sexual do trabalho, ela alimenta esse sistema capitalista. Então, como ela hierarquiza e ela explora muito mais o trabalho dessas mulheres, então as mulheres elas estão num espaço de maior empobrecimento, de maior vulnerabilidade a diversas situações de violência, né? De condições diferenciadas de acesso à propriedade, a recursos materiais e a condições de sobrevivência mesmo, de dignidade de vida, né? Então, a gente vê então essa articulação desses sistemas. As relações de exploração e opressão se materializam no cotidiano da vida em sociedade. Então, a gente entender como que essa relação ela é naturalizada no nosso contexto. Eu vou tentar desconstruir essa lógica. A gente pode e a gente vai lutar nos nossos espaços da nossa família, a gente vai lutar nos nossos espaços da nossa comunidade, né, do nosso bairro, da nossa cidade, para desconstruir esse processo de exploração do trabalho das mulheres, dos trabalhadores, né, da luta antirracista, mas a gente tem que entender que essa lógica é uma lógica macro, né, é uma lógica de sistema mesmo, como a gente estava falando aqui do início. O patriarcado tem como uma de suas bases estruturantes a heterossexualidade, como eu já falei, não como um modelo de sexualidade apenas, mas como uma instituição política que retira o poder das mulheres e de LGBTs. Eu estava falando aqui de divisão sexual do trabalho, né? Estava falando aqui de divisão do trabalho. Mas para a gente entender que parte, para constituir essa sociedade, a gente tem a lógica da dominação e da exploração do trabalho, e a gente tem, para manter essa lógica, né, a gente precisa pensar os espaços de poder. Quem tem acesso ao poder para manter ou para mudar essa lógica dessa ordem racista, capitalista e patriarcal? Olha, para os diversos espaços de poder, a gente vê sempre quem são os principais sujeitos que têm acesso ao poder, né? Quem é que está nos espaços de poder? Na sua grande maioria das vezes, não são mulheres, não são LGBTs, né? Não são pessoas negras. Se a gente olhar para os diversos espaços de poder, vamos olhar espaço de poder do poder executivo, né? Do espaço de poder legislativo, da grande política, né? A gente vai ver o nosso Congresso brasileiro lá, que tem mais de 500 representantes, né? Pouquíssima porcentagem são mulheres, né? A gente tem algumas pouquíssimas expressões também de pessoas que se colocam como LGBTs, expressões de pessoas que são negras, né? Se a gente for olhar outro espaço de poder nas religiões, por exemplo, as mulheres, os LGBTs, eles têm o poder, né? Eles são os representantes das religiões, eles também não estão nesse espaço de poder. Se a gente for pensar outro espaço de poder, que é o espaço das Forças Armadas, né? Que é quem também tem parte de dominação da sociedade, a gente também não vai ver esses sujeitos nesses espaços de poder. Se a gente for pensar nas instituições diversas do Estado, né, na lógica de organização, às vezes até das nossas organizações, não do MMC, porque é um movimento de mulheres, né? Mas se a gente for pensar de grandes partidos,
né, de direita ou de esquerda, enfim, quem são os grandes sujeitos, né? Então, quando a gente olha, né, a gente para a lógica de organização dessa sociedade, ela é uma lógica de organização pautada na exploração do trabalho, né, que tem base na divisão racial, na divisão étnica, na divisão sexual do trabalho, e que retira o poder desses sujeitos. Porque dar acesso a esses sujeitos ao poder é questionar a lógica de organização desse sistema, né? Então, quando a gente pensa, então, também, quem são os sujeitos que vivenciam as maiores violações e quantos seres humanos nessa sociedade, na lógica da sociedade, quem vivencia as grandes violências? São os trabalhadores negros, né? São os jovens negros, são as mulheres, são os LGBTs, que o Brasil é o maior índice de assassinato de LGBTs no mundo, né? Então, quando a gente olha para a violência, quando a gente olha para o poder, para a divisão do trabalho, né? A gente não vê as mulheres, a gente não vê as pessoas negras, a gente não vê os LGBTs. Então, esse é um debate que não é sobre só mim, sobre a minha orientação sexual. Esse é ou se eu sou mulher, ou é um debate sobre como se estrutura essa sociedade, sobre a lógica de estruturação dessa sociedade. É por isso que a gente está dizendo que essas lutas, elas são articuladas. Aí a gente vai dizer, não, mas mas não tem nada a ver com a sexualidade das pessoas. A gente tem, gente, porque é da mesma forma que ser mulher e se organizar e lutar é político e é anticapitalista e é antipatriarcal, a gente debater a diversidade sexual nessa sociedade que retira o poder, que retira os direitos da população LGBT, também é luta antipatriarcal e também é luta anticapitalista. Então, por isso é que a gente precisa entender como essa lógica heterossexista nos impõe a todas nós, quem é LGBT ou não, um modelo de mulher. O modelo de mulher, ele não está colocado só para quem é LGBT ou para quem não é LGBT. O modelo de feminilidade, de masculinidade, de que lugar no espaço de trabalho eu vou ocupar, a forma com que eu vou sofrer violências em casa ou na rua, independe. Então, a gente precisa pensar no que estrutura essa sociedade. Então, trazer esse debate, ele não é somente sobre o indivíduo. Então, a gente debater sexualidade não é somente no plano do indivíduo, ele é também político, né? É igual quando a gente diz, a gente precisa debater trabalho doméstico, a gente precisa debater violência doméstica, violência contra a mulher, né? Então, o regime da heterossexualidade compulsória, ele estabelece 2 modelos possíveis de corpo e comportamento esperado dos indivíduos. O modelo de homem e o modelo de mulher. Então, o modelo de mulher, né, ele pressupõe toda essa lógica que a gente já vem debatendo aqui, o modelo de homem também. Então, eu preciso encaixar e ter correspondência entre essas coisas, né? Então, se você nasceu, né, com a genitália lá do sexo masculino, você é homem e você tem que cumprir todos esses requisitos aqui de homem. Então, você tem que gostar de carro, você tem que gostar do espaço externo, né? Você que tem acesso ao poder, você tem que ser heterossexual, você tem que falar grosso, você tem que isso, aquilo, aquilo outro. A mulher do mesmo jeito, né? Então, a gente tem uma lógica de organização. Então, a ideologia da diferença sexual entre homens e mulheres oculta o fato de que as diferenças sociais são construções históricas, determinadas em um contexto econômico, político e ideológico. Então, essas diferenças sexuais que são colocadas para homens e mulheres, elas têm uma funcionalidade econômica, elas têm uma funcionalidade política e ideológica, de perpetuação desse sistema capitalista e patriarcal. A diferença sexual não é a origem da opressão,
e sim um produto da mesma. Não é a nossa diferença, não é porque eu sou LGBT que a opressão se origina ali. A opressão, ela se origina do outro lado, em quem quer impor que existe uma lógica nesse sistema. Assim como a raça não é a origem do racismo, e sim produto do mesmo, a marca que o opressor impõe sobre os oprimidos. Então, quem definiu que os homens e as mulheres eles têm uma hierarquização não foram as mulheres. Que os LGBTs ou são menos ou mais que os não LGBTs não foram os LGBTs. Né? O preconceito, a discriminação, a diferença, a hierarquização, ela não parte dos sujeitos que vivenciam essa exploração, né? Essa lógica de dominação. A luta antipatriarcal, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. O patriarcado e a heterossexualidade compulsória, como qualquer outra instituição política, não é estática, né, e imutável ao longo da história. Então, o patriarcado ele se organiza nessa lógica, né, de exploração e opressão, né, de todos que não estão no topo do poder, né, do masculino, lá do homem. Quem foge desse papel, né, do campo da dominação masculina, do que tem que ser o homem, ele está relegado, né, a sofrer as consequências do jogo patriarcal. Mas essa lógica ela não é uma lógica estática, ela é possível, ela é possível ser transformada, né? O feminismo como expressão política da luta antipatriarcal tem sua origem na luta das mulheres historicamente. Então, a gente vai dizer que a principal expressão da luta antipatriarcal é o feminismo. A principal expressão da luta contra esse sistema é a luta das mulheres. Mas a gente vai dizer que a luta antipatriarcal ela não é constituída somente das mulheres. Porque se a gente está dizendo que o patriarcado ele está articulado e constituindo uma força que vai para além da dominação das mulheres, né? Ele também é parte da luta contra o sistema capitalista. Então, a gente vai dizer que na luta antipatriarcal, a gente vai precisar articular e constituir e favorecer outros sujeitos nessa luta antipatriarcal, tá? Mesmo que, historicamente, né, quem tenha sido a grande expressão, né, a grande protagonista, seja através do feminismo articulado com as mulheres, né, e na sua organização política. O feminismo como movimento construiu-se historicamente nas lutas pelos direitos civis, políticos e sociais das mulheres, questionando sua subordinação e a violência consolidada historicamente pelo patriarcado. Então, o feminismo ele vem historicamente, né, tá aí desde a constituição dessa sociedade como uma sociedade de classes, né? As mulheres vêm resistindo historicamente. Eu não consegui aqui fazer um debate histórico, porque conversando com a Itamara eu vi que vocês vão debater melhor, né, sobre o processo histórico de organização das lutas das mulheres, mas eu queria trazer isso, né, que essa não é uma luta de agora, não é uma luta dos últimos 20 anos ou dos últimos 30 anos, né? A organização das mulheres, o debate sobre a luta antipatriarcal e da articulação com o movimento feminino, com o movimento anticapitalista, ele é algo que vai muito para além desse momento, né? Desse momento, ela é parte constituinte da vida das mulheres. E aí, falar um pouquinho da luta por um projeto feminista e popular, articulado com esse debate um pouco também da diversidade sexual como parte da luta antipatriarcal. A gente vai dizer que parte constituinte da luta antipatriarcal é a luta pela diversidade sexual. Não dá para pensar a luta feminista sem pensar a luta pela diversidade sexual. E como a gente viu, né, como a gente tentou debater aqui, a lógica heterossexual é uma lógica da lógica patriarcal.
né? Ela é parte constituinte da lógica patriarcal. Então, não dá para a gente pensar o feminismo, não dá para a gente pensar a organização feminista, o fortalecimento da organização feminista, sem debater também a luta pela diversidade sexual, porque ela é constituinte da organização patriarcal, né? Então, ele é um instrumento também, né? A luta pela diversidade. Se a classe trabalhadora um dia foi considerada uma massa uniforme e o feminismo denunciou seu caráter sexuado, trata-se agora de compreender o alcance e potencialidade que o feminismo tem em uma massa enorme e heterogênea de sujeitos desconformes com as atuais regras do jogo patriarcal. Então, as mulheres, historicamente, denunciaram esse caráter, né? Trouxeram que não dá somente para debater a classe trabalhadora como se nós estivéssemos todos no mesmo patamar enquanto classe trabalhadora. A gente vem batendo nessa tecla o tempo todo. Nós vivemos violências, exploração do trabalho diferenciadas, então nós precisamos debater isso. E hoje a gente vai dizer que tem outros sujeitos, que são esses sujeitos LGBTs, eles também constituem, né, essa luta antipatriarcal, né, que são esses sujeitos LGBTs. Nas lutas e no programa político do povo brasileiro organizado, para se forjar enquanto alternativa real do poder, o feminismo se insere como parte da estratégia e tática cotidiana dos lutadores, né? O projeto feminista e popular deve encampar a totalidade das lutas antipatriarcais e nestas a luta pelo respeito à diversidade sexual se coloca como imprescindível, não só porque coloca em questionamento as bases do sistema heteropatriarcal, mas também porque nenhum projeto que se reivindique popular de fato se deixa de fora uma parcela significativa do povo, a população LGBT. Então, a gente tem que entender que a população LGBT é parte do povo brasileiro, assim como é parte da luta antipatriarcal, né? Então, se a gente pensa em construir um projeto popular para o Brasil, a gente tem que entender que esse projeto ele é feminista e esse projeto ele também é pela diversidade sexual. Assim como, eu já falei desde o começo, né? Também é antirracista, tá? As relações patriarcais de dominação são estruturantes da sociedade e não estão apenas no campo ideológico. Então, a gente tem que entender que essa lógica de organização, né, de dominação, né, e de defesa do feminismo e da diversidade, ele não é algo que está somente no campo ideológico, é parte estrutural dessa sociedade capitalista. A desnaturalização das relações heteropatriarcais coloca-se como fundamental para a construção da nossa estratégia e tática de transformação. Então, a gente precisa desnaturalizar esse debate, né? Esse preconceito de que isso não é parte da gente, de que esse debate não é parte do feminismo. Assim como o tempo todo a gente teve que, dentro da luta socialista, dizer assim, o feminismo é parte, sim, da luta socialista, né? A luta das mulheres são, sim, parte da luta socialista, a gente vai ter que desnaturalizar de que esse debate da diversidade sexual e de gênero não é parte do feminismo. Ele é parte, sim. Ele é constituinte, sim, do debate feminista, né? Ele está articulado com o debate feminista. E a gente não tem que ter medo de fazer essa discussão. A sexualidade deve ser entendida como parte de um sistema político que, a partir de uma base material de dominação, hegemoniza, naturalizando as relações sociais patriarcais. Então, não significa respeitar a luta pela diversidade sexual apenas, mas construí-la e, dessa forma, aproximar a população LGBT da construção do projeto feminista e popular. Então, a gente tem que construir cotidianamente essa luta, né? Não tem que estar somente no nosso discurso, ela tem que estar parte da nossa construção. Aí vocês podem dizer, Larissa, mas isso é muito difícil, isso entra numa seara muito complicada. Mas a gente está debatendo patriarcado, que é complexo também, a gente está debatendo nosso lugar, nosso papel no mundo, a gente está debatendo em transformar o mundo.
Por que a gente debater diversidade sexual vai ser muito complexo? Não tem como ser. Tudo isso é complexo. A lógica de organização dessa sociedade é complexa e contraditória. A gente está se propondo a reconstruir este mundo. Por que a gente também não vai se propor a reconstruir essa lógica de dominação, que é uma lógica pautada na lógica patriarcal, né? Então, a gente se desafia mais ainda a repensar essas relações que são naturalizadas e que são hierarquizadas. Somente assim o projeto popular será também de libertação sexual e nesse processo de luta se forjarão outros papéis sociais, outros sujeitos e uma outra humanidade. A gente está dizendo que a gente quer construir uma outra humanidade. A gente está dizendo que a gente quer construir novos homens e novas mulheres. Então, a gente vai precisar debater, sim, alguns elementos e temas complexos. E para ir fechando aqui, né, fechando mesmo, temos apontado que o feminismo é um projeto de sociedade, né? Sendo assim, a revolução socialista e feminista, antipatriarcal e, portanto, antissexista, deverá ser construída por milhões. A luta feminista deve se fazer presente em cada militante e em cada construção, em cada espaço de construção do projeto popular. Faz-se necessária a superação da crença patriarcal de que o movimento popular não é capaz de entender o respeito à diversidade sexual como parte da sua luta. Mais do que nunca, é preciso rejeitar categoricamente a crença de que as bandeiras da diversidade sexual são liberais e não populares. Esse debate é um debate muito caro a gente, né? Parece que as organizações populares, parece que nós não vamos entender ou que nós não vamos acolher o debate da diversidade sexual. Gente, alguns debates eles vão ser complexos para as nossas organizações, mas elas são necessárias serem feitas, né? Então, a gente precisa construir essa discussão, né? A gente precisa trazer essa discussão para o nosso cotidiano. O projeto feminista e popular deverá ser capaz de dialogar com um conjunto de sujeitos desconformes com as atuais regras do jogo capitalista e patriarcal. Então, portanto, o nosso desafio nesse momento é construir um projeto feminista, colorido, antirracista e popular para o Brasil. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu terminei. Obrigada, Larice. E aí, com o adiantar da hora, né, nós vamos passar já para a Cirlei Gasparetto, que vai falar para nós o que nós vamos estudar no Tempo Comunidade, e aí que as companheiras também não se sintam aflitas, que nós teremos outros diálogos e vamos continuar debatendo os temas, né? Então, o tema da luta, da organização, do feminismo, e aí podemos também continuar o nosso diálogo. Obrigada, companheira Cirlei. Então, boa tarde mais uma vez a todas as queridas companheiras. Para a próxima etapa, dentro do que nós já viemos conversando e colocando aqui enquanto coletivo de formação, nós vamos ter um breve, simples, bem simples texto, ditadura militar. Neste contexto, contraditoriamente, nasce o MMC. Esse texto eu escrevi porque nós vamos iniciar o 4º módulo para a gente iniciar um processo de pensar quem somos, quem é o movimento de mulheres camponesas, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Então, nós vamos trazer na próxima etapa alguns aspectos que compreendem o momento, o processo de ditadura militar, o fim da ditadura militar, que é onde nasce o MMC. Então, sobre ditadura militar, teria uma imensidão, é uma complexidade como tema abordado hoje. Mas eu estou trazendo alguns aspectos considerados fundamentais para compreendermos a nossa história enquanto MEC. Então, nós vamos ler e olhar a ditadura do ponto de vista de elementos que não vão ser difíceis de nós compreendermos.
entendendo que a Michela abriu esse grande momento, trazendo para nós os conceitos fundamentais do capitalismo, do patriarcado, do racismo. Hoje, a Itamara e a Larice levantaram outros elementos e no próximo módulo, a minha desafiadora tarefa é trazer aqui algumas questões sobre um regime que segue na íntegra os ditames do capitalismo, do patriarcado, do racismo e de tudo isso que a gente está vivendo, que foi chamado ditadura militar e que está de volta hoje, por isso estamos nas ruas para o Fora Bolsonaro. Então, para esse tempo, comunidade, nós vamos postar lá, né, Catiane, um texto que é o texto que a gente gostaria que as companheiras fizessem como a Conceição. Acredito que aqui grande maioria, leu os textos, mas para não sobrecarregar muito, a gente acrescentou ali apenas 4 documentários para quem quiser assistir algo diferente, olhar diferentes tópicos. Então, nós vamos colocar, esse estará disponível para aquelas companheiras que gostam de mais tarefa, de mais atividades, né? Então, vai ter esses documentários. O Dia que Durou 21 Anos, que é a gente perceber a influência e o envolvimento do governo americano no golpe que derrubaria João Goulart e dá início à ditadura militar, semelhante ao que ocorreu com o golpe de 2016, com a nossa presidenta Dilma. Um outro documentário, Damas da Liberdade, que vai trabalhar um pouco mulheres do movimento feminino pela anistia e do Comitê Brasileiro pela Anistia, que vai fazer um debate a partir da repressão, que é quem gostaria, como eu já falei, acho que eu estou sendo bem clara na condução aqui. O outro documentário, acredito que a maioria já assistiu, Democracia em Vertigem, 2016, aonde que esse conjunto de elementos desse contexto de 2016 vai deixar um alerta. Cuidado, a democracia está em risco. E o documentário Amazônia, da impertinência à conciliação. Então, esses documentários nós deixamos para quem quiser assistir, aprofundar, ver algo mais sobre esse contexto do regime da ditadura militar. E o texto, então, que é um texto bem introdutório, com algumas questões, de forma que vai necessitar muitos outros elementos, mas, para início, ele contextualiza qual é o terreno que pisa as mulheres camponesas e que, a partir deste contexto, enfrenta esses processos de ditadura militar, enfrenta esse momento e vai construindo, e vamos construindo, então, a nossa história enquanto movimento de mulheres camponesas. Então, a bem da verdade, é a gente se perguntar um pouco aquilo que as companheiras já disseram. Como construir uma profunda coerência a caminho da transformação, analisando esses contextos que a gente vive. E eu deixaria como grande questão, qual é o nosso lugar na história? E então, o Tempo Comunidade será desta maneira, Catiane. Da Cirlei. Então, o nosso próximo diálogo pedagógico, que é o diálogo pedagógico 4, né? Como a Cirlei já falou, que ela vai facilitar para nós, vai ser no último sábado de junho, no dia 26 de junho. Então, todas já podem anotar aí, no último sábado do mês de junho. Mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade.